Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 14. Edifique os muros. Passos práticos para uma fortaleza espiritual, parte 1. Em minhas viagens por países do terceiro mundo, já testemunhei as consequências devastadoras de desnutrição. Os desnutridos sucumbem de qualquer doença que lhe acometa, não importa qual seja. Seu corpo simplesmente não consegue lidar com nenhum tipo de ataque físico, porque não recebeu exatamente o alimento apropriado e se tornou fraco. Em consequência, as pessoas que vivem em regiões assoladas pela desnutrição morrem de todo tipo de doença. É exatamente isso que o diabo tenta fazer com a nossa vida hoje. Ele procura minguar o nosso relacionamento com Deus. Tenta nos impedir de comer a palavra de Deus e de beber da fonte de água viva em oração. Se o inimigo conseguir nos manter espiritualmente desnutridos, ele sabe que qualquer doença, pecado, que colocar em nosso caminho nos levará à queda espiritual. Seu principal objetivo, ele tem obtido bastante sucesso nisso, é nos impedir de nos alimentarmos adequadamente todos os dias. Ou ele nos enche de comida prejudicial em vez de bons alimentos, ou simplesmente nos faz passar fome até não termos mais forças para ficar de pé, fazendo com que os nossos muros finalmente caiam. Quando famintos, perturbados e atacados pelo inimigo, nossa atenção costuma se voltar para dentro de nós mesmos. Ainda bem que, se nos lançarmos sobre Deus, permanecermos sobre o seu poder e sua palavra e reivindicarmos as suas promessas pela fé, poderemos obter livramento e vitória. Deus é maior do que todos os poderes das trevas. Vê 1 João 4:4, João 12:31. Conforme Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A chave para a vitória é aprender a nos fortalecer no Senhor, pois Ele prometeu que lutará por nós. Crie um plano de batalha. Nos últimos capítulos, falamos sobre necessidade de muros fortes, a importância da fortificação espiritual e muitas brechas que dão ao inimigo um caminho de entrada em nossa vida. Agora é hora de partir para a ação. Chegou o momento de pegar nossas armas espirituais e começar a preencher as brechas e fortalecer nosso muro mais uma vez. Esse processo de reconstrução dos muros espirituais não acontece da noite para o dia. É uma batalha que requer persistência. Além de tudo, não é algo que devemos tentar realizar por conta própria, mas com as forças de Deus e as ferramentas que Ele nos deu, a fim de sermos bem-sucedidos na reconstrução do nosso muro de fortificação espiritual para torná-lo firme. Vamos começar? Escolha seu alvo. Antes de começar a orar, você necessita saber qual é o seu alvo, ou seja, o que exatamente está tentando vencer. É por isso que 2 Coríntios 3:5 nos orienta a examinar a nós mesmos, separar tempo para fazer a avaliação completa do coração. Não é apenas importante, mas crucial para alcançar vitória espiritual. Enquanto você pensa em qual é o seu alvo de batalha, escreva tudo aquilo que Deus trouxe à sua memória. Pode ser uma das brechas que mencionei no capítulo anterior. Talvez você necessite orar pedindo a Deus que lhe mostre de maneira específica quais são os seus pontos fracos. Lembre-se de que às vezes até mesmo coisas boas podem se tornar uma brecha se permitirmos que elas se coloquem no caminho entre Deus e nós. Por isso, aquilo que parece inocente para os outros pode ser uma brecha na sua vida. Essa lista é apenas para você e Deus. Pode compartilhá-la ao seu cônjuge ou companheiro de oração, se quiser. Mas o propósito principal é saber por onde começar o estudo da Bíblia e a oração. Empunhe sua espada. Depois de saber onde estão as brechas em seu muro espiritual, é hora de empunhar a espada. Deve estar fortificada através da oração
e do estudo das Escrituras. Martin Lloyd Jones, pastor protestante galês do início dos anos 1940, ao falar sobre a importância de reivindicar a palavra de Deus em oração, ele escreveu: importune-o, por assim dizer, com as próprias promessas que ele fez. Conte-lhe sobre o que ele disse que vai fazer. Cite para ele o texto. Isso o agrada? Deus é nosso Pai. Ele nos ama e gosta de nos ouvir reivindicando suas promessas, citando para ele as suas palavras e dizendo: à luz dessas coisas pode te omitir? Isso deleita o coração do Senhor. Sim, Deus ama que oremos dessa maneira. Ele quer que peçamos grandes coisas a Ele. A Bíblia nos ensina que quando nos achegamos a Ele, confessando os pecados e nossa indignidade, Ele responde. Vitória para aqueles que confessam seus pecados. 1 João 1,9, Hebreus 7,25. Nenhum pecado é grande demais para Deus resolver. Ele enviou seu próprio Filho para que pudéssemos obter livramento e vitória. Só precisamos clamar. Ao confessar os pecados, também é importante que nos afastemos ativamente deles e buscaremos trilhar um novo caminho. Não podemos fazer isso pelas próprias forças, mas Deus nos ajuda quando dependemos dele. Vitória sobre os ídolos. Ezequiel 36, 25 e 27, Jeremias 24, 7. É importante lembrar que se quisermos obter vitórias sobre os ídolos em nossa vida, não podemos nos afastar dele aos poucos. Precisamos destruí-los, removê-los por completo de nossa vida, para que não tenhamos mais acesso em nosso coração, assim como o jovem rei Josias fez quando subiu ao trono nos dias do antigo Israel. Ver 2 Coríntios 34. Vitória sobre os vícios. Lucas 18, 27, Salmo 55, 16 a 18. É difícil romper vícios, mas o melhor a fazer é dar meia volta de uma vez só e andar na direção contrária. Se você é viciado em música mundana, filmes, revistas, ícones esportivos, alguma coisa do mundo oculto ou até mesmo algum tipo de alimento ou substâncias prejudicial, chegou o momento de limpar sua casa e fazer fogueira apenas na presença de Deus. Você ficará surpreso com a paz, a força que sentirá depois que começar a trilhar dedicadamente um novo caminho. Em Atos 19, quando o Evangelho de Cristo era pregado às pessoas, elas se apresentavam e confessavam seus pecados abertamente. Muitos daqueles que haviam praticado feitiçaria no passado traziam seus rolos ali e queimavam. Por causa disso, a palavra de Deus cresceu e prevaleceu. Nesse caso, pode ser bom para nós passar um jejum completo e duradouro, até essas coisas não existirem ou não terem mais controle sobre nosso coração. Não estou me referindo a um jejum alimentar, a menos que o seu vício seja por uma comida específica, mas abster-se do elemento específico que o leva a transgredir espiritualmente. A principal chave para vencer vícios ou qualquer pecado é entregar o nosso coração inteiro a Deus e voltar a nossa atenção completamente a Ele. Se gastarmos nosso tempo com Deus, conhecendo-o, estudando a palavra, partilhando com os outros, não seremos tentados a desperdiçar tempo ou olhar para as coisas do mundo. Vitória sobre mentalidade profanas. Isaías 26, 3, Salmo 119, 165, Filipenses 4, 8. Além da oração e do tempo com a palavra, uma das melhores maneiras de obter vitória sobre mentalidades profanas é aprender a substituir pensamentos profanos por pensamentos positivos e espirituais. Se você tem inveja de alguém, comece a orar por essa pessoa, a dizer palavras bondosas a ela, e seus pensamentos irão mudar com a ajuda de Deus.
Quando se sentir tentado a pensar mal, comece a repetir uma promessa bíblica ou cante um hino de louvor. Os maus pensamentos irão embora. Alguns podem até achar que estou brincando, mas isso funciona de verdade. Ellen White aconselha: quando o inimigo vier com as suas trevas, cante sobre fé e falem de fé, e verão que isso conduzirá para a luz. Vitória sobre conversas profanas. Isaías 6, 5, 7, Efésios 4, 22, 23 e 29. Se você está sempre reclamando de algo, obrigue-se a dizer palavras de gratidão toda vez que sentir tentado a reclamar. Substitua as palavras profanas, tentando proferir palavras de gratidão e louvor a Deus ao longo de 2 semanas. Você desenvolverá o hábito de morder a língua em vez de reclamar, fofocar ou criticar os outros, e verá com mais clareza todos os motivos para louvar a Deus. Se não conseguirmos aprender a viver por princípios espirituais, não conseguiremos fazê-lo quando sobrevirem os tempos difíceis e as provas de verdade. É por isso que a inspiração nos diz: o arrependimento compreende a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso. E enquanto não nos afastarmos realmente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Vitória sobre relacionamentos profanos. 1 Coríntios 6, 14 e 15. Se você está envolvido em algum relacionamento profano, o melhor a fazer é cortar os laços e se afastar, por mais difícil que possa parecer. Se você continuar a transgredir, estará pedindo que sobrevenha um desastre espiritual. Se você já está casado em uma situação de julgo desigual, então sua tarefa é fazer o melhor que puder dentro do matrimônio, esperando e orando para que a sua influência ganhe o cônjuge descrente para a verdade. O capítulo 7 de 1 Coríntios trata com maior profundidade desse assunto. Em tudo aquilo que fizer, não brinque com fogo. Busque conselho espiritual se necessário. Encontre amigos que o incentivem em sua caminhada espiritual. A carne pode até ser fraca, mas Deus promete força. À medida que nos aproximarmos do Senhor, descobrimos que Ele proporciona mais realização do que qualquer relacionamento humano seria capaz de dar. Vitória sobre preocupações mundanas. Romanos 12, 1 e 2. Lembro-me do hino escrito por Ellen Lemel. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Inário Adventista do 7º dia, 360. Esta é a melhor maneira de vencer preocupações mundanas, olhando para Jesus e entregando a Ele todas as chaves do seu coração. Comece um jejum. Desligue a televisão e fique longe das redes sociais, do shopping ou de qualquer coisa que o atraia para o mundo. Recomendo que você pegue a Bíblia e seu diário e vá passar um tempo a sós com Deus na natureza. Isso é maravilhoso para ajudá-lo a colocar sua atenção nas prioridades celestiais. Vitória sobre fortalezas satânicas. 2 Coríntios 10, 3, 4, Salmos 40, 23. Escolha Cristo e entregue a Ele a sua vontade. Não dá para brincar com as trevas e estar no time vencedor. Destrua qualquer coisa do reino da escuridão em sua vida, ou qualquer coisa que comprometa o seu relacionamento com Deus. O diabo não vai ficar feliz. E a sua luta será ferrenha, mas o Senhor o ajudará. Lembre-se, em todo o poderio satânico, não há forças para vencer uma única pessoa que se rende confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Isaías
40:29. Perdão pelos pecados de omissão. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Conversamos sobre empunhar nossa espada, as promessas sobre as palavras de Deus. E no próximo capítulo, falarei sobre seguir em frente reivindicando essas promessas em oração. Essa batalha pode até parecer intimidadora, mas não se desespere. Servimos a um Deus grande e com Ele nada é impossível. Continuemos ousando pedir mais.